Hello, English students! Tudo bem com vocês? O tema da videoaula de hoje é There is, there are, ou o there to be em inglês. Lembrando que essa aula é a aula que eu envio para os meus alunos particulares de inglês, onde eu instruo eles a assistir o vídeo, fazer anotações, copiar a forma afirmativa, negativa, interrogativa dessa lição, anotar as possíveis dúvidas que eles vão ter durante essa videoaula. Se você é meu aluno e você recebeu essa videoaula, não se preocupem em entender absolutamente tudo agora, porque durante a aula, então, a gente vai revisar esse vídeo e vai tirar suas dúvidas e vai fazer exercícios juntos, ok? Se você quiser ter aula de inglês particular comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp passando aqui na tela e você pode entrar em contato comigo, então, para ver valores, para ver aí quando que você vai começar, então, a ter as suas aulas de inglês comigo, certo? Então, bora para a lição. Hoje a gente vai aprender como que a gente utiliza o there is, there are em inglês. O there is e o there are em inglês também é conhecido como there to be, né? Tem esses carinhas aqui, né? There is, there are. Então ele também é conhecido como there to be. O there to be em inglês, ele é utilizado para descrever alguma coisa, para descrever um ambiente. Por exemplo, ó, eu separei aqui uma cozinha. Olha só, eu separei uma fotinho de uma cozinha. Então, se eu quiser descrever essa cozinha dizendo que tem 4 cadeiras, tem uma mesa, tem um relógio na parede, tem uma lâmpada no teto, eu preciso usar então o there to be. Deixa eu colocar aqui no cantinho a nossa cozinha, que a gente vai utilizar então como base para essa lição. Um erro muito comum que os alunos fazem é utilizar o verbo have. Vocês viram que quando eu falei português, eu usei o verbo ter. O verbo ter, que em inglês é have, né? Então é muito comum os alunos dizerem have a table, né? Tem uma mesa na cozinha, in the kitchen, porque ele associa com o have do português. Então é muito comum dizer isso, né? Have a clock on the wall. Tem um relógio na parede. Então isso está gramaticalmente errado em inglês. Quando a gente vai descrever um ambiente, a nossa cidade, ou alguma parte da nossa casa, né, algum cômodo como cozinha, living room, que é a sala de estar, a gente vai ter que usar então a estrutura do there is e o there are, certo? Vamos ver alguns exemplos então na prática, onde a gente vai descrever essa parte aqui da casa que está na nossa fotinho, que é a kitchen. Se eu quiser dizer que tem 4 cadeiras na cozinha, como que eu digo isso utilizando então a estrutura do there is e o there are? Vamos lá então, vamos começar aqui, ó. There are 4 chairs in the kitchen. There are 4 chairs in the kitchen. A gente pode traduzir o there are como existem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 cadeiras, chairs in the kitchen, na cozinha. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. There is a table in the kitchen. E aí? Qual que é a diferença dessa frase aqui? Por que aqui em cima eu utilizo there is a table e por que aqui eu uso there are 4 chairs? Qual que é a diferença dessas duas frases? Se você disse que uma é singular e a outra é plural, você está correto. Então, quando eu utilizo a forma singular, quando eu tenho apenas um item, né? Então, a em inglês significa um. Quando eu tenho mais, ou seja, quando eu estou usando uma frase no plural, eu tenho que dizer então o are, certo? A gente também vai aprender nessa lição os artigos a e an. Quando que eu utilizo a? Quando que eu utilizo an? Qual que é a diferença deles? Ou então, por exemplo, a gente pode ver também, a gente vai ver inclusive durante a aula, quando que eu utilizo o the, certo? Então, a, o an e o the, assim como partes da casa, vão ser
vocabulário extra que a gente vai ver durante a aula, certo? O foco principal aqui dessas duas frases é que uma é singular e a outra é plural. Então, quando eu estiver dizendo que existe uma coisa só, eu utilizo o there is. Se eu vou falar de plural, mais de uma coisa, eu vou utilizar o there are, ok? Lembrando, então, que essa aqui é a forma afirmativa dessa frase, dessa estrutura, certo? Vamos ver agora, então, como é que fica a forma negativa dessas duas frases? Então, olha só, eu criei duas frasezinhas negativas para a gente utilizar como exemplo aqui, ó. There is not a cat in the kitchen. There is not a cat in the kitchen. Não tem, ou não existe, não há um gato na cozinha. Se a gente for olhar, ó, não tem nenhum pet, não tem nenhum gato na cozinha. Nesse caso específico, não tem um gato na cozinha. Vamos ver a segunda frase? There are not any flowers on the table. There are not any flowers on the table. Não existe nenhuma, não há nenhuma flor, ou não existem nenhumas flores em cima da mesa. Olha só, não existe nenhuma flor em cima da mesa. Para fazer o negativo, então, eu vou manter a mesma estrutura, lembrando sempre que eu tenho que respeitar quando é singular e quando é plural, mas para fazer o negativo eu preciso acrescentar então o not, certo? Então eu digo, there is not a cat in the kitchen. Não tem um gato na cozinha, ou não há, ou não existe. No plural, there are not any flowers on the table. Não existe, ou não há nenhuma flor sobre a mesa, certo? Então aqui, ó, lembrando que quando a gente pode utilizar também, aliás, a gente vai ver depois, além, extra vocabulários como some, any e no. Essas palavrinhas são quantificadores que dão uma ideia de ausência, ou então quando a gente não tem uma quantidade específica, ou a quantidade específica não é importante, a gente vai utilizar esses carinhas aqui. Então o some, o any e o no. Mas isso a gente vai se aprofundar melhor durante a aula, ok? Lembrando então que a gente ainda pode fazer o quê? A contraction desse there is not, e eu posso dizer there isn't. There isn't. Contraído assim, there isn't a cat in the kitchen. Ou então eu posso dizer ainda, there aren't. Se eu quiser ainda contrair aqui o there are not any flowers on the table. Lembrando aqui também que a gente também vai ver nessa aula as preposições. Então a gente vai ver aqui, ó, on the table, sobre a mesa, on the wall. A gente tem aqui, ó, there is a clock on the wall. Tem um relógio na parede. Então a gente já viu a afirmativa, a gente viu a negativa, mas e como que a gente faz a pergunta? Agora eu vou ensinar para você como que a gente faz a forma interrogativa, então, dessas frases. Então agora, para a gente sair um pouquinho da cozinha, eu trouxe aqui uma parte da casa que a gente pode chamar de living room, que é a sala de estar. E a gente pode ver então que eu tenho aqui o que é um abajur, né, a lampshade, eu tenho pictures on the wall, eu tenho 2 quadros na parede e eu tenho livros em cima da mesinha. Vamos falar então sobre essa parte da casa. Se eu quiser perguntar se tem livros sobre a mesa, ou então se tem livros sobre aquela mesinha ali. Então eu digo assim, are there any books on the table? On the table. Outra pergunta que eu posso fazer é essa aqui, ó. Is there a lampshade on the table? Vocês lembram que no caso do afirmativo eu digo there is ou there are? Para fazer o interrogativo, toda vez que eu utilizo o verbo to be, o que eu tenho que fazer? Mudar a posição do verbo to be. Então, o verbo to be vai lá para frente. Então, enquanto na afirmativa eu digo there are ou there is,
Na interrogativa eu preciso fazer a inversão. Então eu vou começar com o to be. Are there any books on the table? Existem ou tem algum livro sobre a mesa? Então aqui, mais uma vez apareceu esse carinha aqui, o N. O N também é utilizado para fazer perguntas. Ele dá aquela ideia de negativa, mas ele também pode ser utilizado para fazer perguntas, certo? Então se eu quiser responder, como que eu digo? Yes, there are. Yes, there are two books on the table, ok? Vamos ver então essa aqui, ó. Qual que é a diferença aqui, ó? Is there a lampshade on the table? Lembrando então, se no afirmativo eu digo there is, no interrogativo eu vou inverter e eu vou dizer is there. Is there a lampshade on the table? Existe ou tem um, no caso aqui a gente está usando o a que significa é um artigo. Is there a lampshade on the table? Existe ou tem uma abajur sobre a mesa? E eu digo yes, there is. Yes, there is. Ou então, yes, there is a lampshade on the table. Ok, pessoal? Então, assim, se você é meu aluno, se você está estudando essa matéria, foque então nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Como que eu utilizo essa estrutura, quando que eu utilizo essa estrutura. A gente vai ver o extra vocabulário que a gente tem para ver, que é o some, o when, o know, parts of the house, partes da casa, prepositions, artigos a, and e the também. Isso tudo a gente vai se aprofundar mais em aula. Faça suas anotações, assista o vídeo mais de uma vez, guarde suas perguntas para tirar comigo em aula. Se você quiser ter aula de inglês particular comigo, você entra em contato comigo pelo WhatsApp que vai estar passando aqui para a gente falar sobre valores, falar sobre disponibilidade, falar sobre abordagem. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você na minha próxima videoaula. Tchau!